Olha só, primeiro assunto do programa de hoje, o Congresso Nacional, um projeto de lei que altera regras eleitorais e partidárias, aprovado pela Câmara dos Deputados e prestes a ser votado de forma sumária pelo Senado, amplia as brechas para a Caixa 2 e reduz a possibilidade de punição por irregularidades. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a proposta amplia a possibilidade de uso de dinheiro público pelas legendas e esvazia os mecanismos de controle e transparência no uso dessas verbas. O texto conta com apoio de várias legendas no Congresso. A aprovação no plenário da Câmara contou com 263 votos favoráveis e 144 contra na última semana. O Senado tentou votá-lo a toque de caixa na quarta-feira, mas entidades da sociedade civil e alguns parlamentares pressionaram e o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, acabou adiando a análise para a próxima terça-feira. Começa com você, Josias, vai lá. Esse projeto que modifica as regras eleitorais e partidárias é uma evidência de que o interesse público está indefeso no Congresso Nacional. Essa proposta já aprovada na Câmara e prestes a ser referendada pelo Senado é 100% feita de descaramento. Numa ponta, o texto flexibiliza o uso do dinheiro por partidos. Na outra ponta, criam-se dificuldades para a fiscalização da Justiça Eleitoral. Como se tudo isso fosse pouco, a proposta prevê no seu miolo que um transgressor só pode ser punido pela Justiça Eleitoral se ficar comprovado que houve dolo, intenção consciente de cometer a fraude. Mas o partido pilhado numa prestação de contas fajuta vai poder corrigir a estripulia antes do julgamento. Ou seja, o sujeito diz que não houve má-fé, fica tudo por isso mesmo. Se ele providencia as correções, aí mesmo é que a perspectiva de punição vai para as cucuias. Mal comparando, é como se os políticos se colocassem na posição do personagem de uma anedota, que mata pai e mãe e no dia do julgamento pede ao tribunal de júri que tenha misericórdia com um pobre órfão. Os parlamentares querem a compreensão de todos para restaurar velhas práticas. Há uma novidade em meio a essas práticas antigas. Os partidos sempre foram empreendimentos financiados pelo déficit público, mas agora o dinheiro do contribuinte já não faz escala na caixa registradora de empreiteiras e de fornecedores do governo. A grana que financia a Fusarca, ela escorre diretamente do Tesouro Nacional para as arcas das legendas. É nesse contexto que os congressistas preparam uma segunda emboscada à carteira do brasileiro em dia com suas obrigações tributárias. Eles tramam elevar o fundo eleitoral de 1,8 bilhão para 3,7 bilhões. A diferença entre os parlamentares e o órfão assassino da piada é que os deputados e os senadores matam a paciência alheia sem pedir perdão. Você, Constantino. Vitor, é complicado realmente porque o Congresso mostra que não interessa muito em alguns momentos colorações ideológicas, partidárias, interessa apenas proteger a patota e meter a mão no nosso bolso. No mundo inteiro, os negócios olham para a política e se metem na política para melhorar os negócios. No Brasil, a política é o grande negócio. Quando a gente fala em mais de 3 bilhões de reais para financiar campanhas, fundo eleitoral, e teve um senador com a cara de pau ainda de virar e falar quem não gosta, quem é contra, que não use. Quer dizer, é um escárnio em relação à opinião pública, aquele que paga a conta, né? Nós somos tratados como otários, como aqueles que somos sempre convocados sob a mira da arma, né, a ter que bancar essa grande farra dessa turma que está isolada na bolha em Brasília, sem muito contato, sem muito elo com a realidade e com o pulso da população. Então, tudo isso vai realmente cansando, vai minando a paciência do brasileiro e leva a posturas, muitas vezes, radicais, extremistas, revolucionárias, porque as pessoas estão, de fato, saturadas dessa postura. É uma indecência, é uma pornografia você falar, num momento em que todos estão tendo que cortar recursos para ministérios relevantes para o país, você falar em avançar ainda mais sobre o bolso do contribuinte, entre aspas, um eufemismo para o pagador de impostos, para poder bancar todo esse tipo de coisa que está inclusa aí. Então, realmente assim, é uma coisa que só me cabe lamentar e falar, o Brasil, de fato, cansa. E agora, já por aqui, a Vera... Tem uma outra coisa... Vai lá, Josias. Entrar, só para a gente situar bem quem nos acompanha, que além dos 3,8 bilhões que eles estão querendo
elevar o fundo eleitoral, tem o fundo partidário que entra nesse bolo, e aí é mais 1 bilhão de dinheiro público. Então, nós estamos falando de um universo aí de 4,8 bilhões de reais. Vera Magalhães, boa tarde, Vera. Boa tarde, Vitor, boa tarde a todos. Tem aí algumas iniciativas que estão andando de maneira combinada, né? Uma delas é esse projeto que amplia o fundo partidário, o fundo eleitoral, que vai ser votado a toque de caixa no Congresso e que estabelece, portanto, mais de 3 bilhões e 700 milhões para financiamentos de campanhas e outras benesses. O fundo passa a valer para pagar um monte de outras coisas. E as outras coisas são as flexibilizações, né, de avanços recentes. A gente está assistindo a isso acontecer em várias frentes. A gente tratou ontem de uma possibilidade de o Supremo rever vários avanços recentes ali na forma de julgamentos que estão para acontecer a partir de outubro. E também no Congresso tem aí a tentativa de se flexibilizar o controle de Caixa 2 e o controle dos gastos desses mesmos fundos. Cabe à sociedade se mobilizar e tentar impedir. Houve uma movimentação para votar esse projeto aí do fundão. A toque de caixa nessa semana não foi possível e está prevista uma nova tentativa de votá-lo na semana que vem. O melhor que podia acontecer para não ter mais esse problema era estabelecer uma forma de financiamento privado de campanhas que fosse transparente, fácil de fiscalizar, em que o dinheiro ficasse numa conta a critério da Justiça Eleitoral, com o seu repasse por meio de via eletrônica para os partidos, mediante prestação de contas imediatas, sem doação direta para partido ou para político, que isso era uma maneira de não onerar os cofres públicos e ter algum controle direto, imediato da Justiça Eleitoral por parte das doações de campanha, dos gastos eleitorais. Eu acho que seria uma forma mais moderna e menos pesada para o orçamento público de se financiar as eleições. É necessário fazê-lo, a democracia depende da realização de eleições e elas não são de graça. Para os candidatos se tornarem conhecidos, eles têm de ter acesso à possibilidade de chegar até o eleitor, mas fazer isso por meio desse fundo, inflá-lo dessa maneira e ainda por cima, colocando ali um monte de penduricalho para que o fundo possa bancar tudo, eu acho bastante deletério, não dá para concordar com isso. Oi, Josias, chamou? Eu chamei, eu acho que se voltar o financiamento privado, não sou, em princípio, avesso a essa ideia. Agora é preciso que as regras sejam muito claras, né? Acho, por exemplo, que não se deveria admitir dinheiro de empresa. O controlador da empresa, o sócio da empresa, tem que entrar com o dinheiro do seu bolso. Acho que poderia se abrir no país uma perspectiva maior de que as pessoas também se disponham a financiar, aquelas que quiserem, os seus partidos. Então, você criar mecanismos para que o contribuinte que simpatiza com o partido A ou com o partido B possa fazer a sua doação. Mas eu acho que a empresa em si não deveria mais ser autorizada a doar e, se for para abrir alguma brecha para dinheiro privado, acho que tem que ser dinheiro do bolso do controlador da empresa. O sócio entra com dinheiro. E aí com todos os cuidados, porque a gente sabe onde que isso deu, né? Não há patriotismo de empresa. A empresa que dá o dinheiro espera uma contrapartida do eleito. No Brasil, o grande empresário, ele doava para todo mundo, do PSOL até o PMDB. Então, o cara não tem ideologia, ele dava para manter ali o sujeito no cabresto e o eleito depois ficava devendo um favor. Essa é a lógica do financiamento privado no Brasil. Então precisava criar alguma regra que evitasse a restauração dessa lógica. Oi, Concordo. Rodrigo chamou. Vamos ouvir o Rodrigo, depois a gente completa aqui. Vai lá, Rodrigo. Eu concordo. Aqui nos Estados Unidos tem muito mais doação individual, tem um limite, se eu não me engano, $2.800 por pessoa. Eu concordo que empresa doar é uma coisa esquisita, até porque o acionista minoritário está sendo arrastado junto, né, e sem voto nisso. Agora, veja, óbvio que há a questão de tentar manter no cabresto, como disse o Josias, os políticos eleitos e empresários davam dinheiro de partido comunista até partido associado mais ao liberalismo. Mas tem um outro ponto só que eu queria trazer para a reflexão do nosso ouvinte internauta, que é o prêmio em jogo. Enquanto a gente não atacar esse problema, por que há tanto interesse assim em se imiscuir desses assuntos políticos? Porque o governo brasileiro tem um cartão de crédito que controla quase 40% do PIB. E numa canetada destrói setores,
numa obra enriquece todo um setor ou algumas empresas amigas do rei. Então, o modelo de capitalismo de estados é que torna o prêmio da captura política tão interessante. Enquanto não atacarmos a raiz do problema, qual seja o excesso de Estado no Brasil, seja em termos de relevância no PIB, seja em termos de poder arbitrário para criar campeões nacionais ou destruir setores, isso aí não vai mudar. É óbvio que o empresário não quer ser refém do governo no Brasil, então ele tem que estar bem, por isso que ele vai lá e ele é quase achacado também. Não vamos colocá-los só como corruptores. Muitas vezes eles são achacados para ter que ficar bem com todos os partidos e fazer um hedge, porque ele não sabe quem vai estar no poder, e quem vai estar no poder tem o poder arbitrário de destruí-lo. Vera. Acho que esse poder ele é grande em qualquer regime presidencialista. Por isso que eu sou a favor, além da volta do financiamento privado, e aí não diretamente para os partidos, eu acho que se as empresas ou pessoas físicas, não importa pouco, doarem para um fundo na Justiça Eleitoral e a partir daí for distribuído, não fica carimbado para quem você doou. E eu sou a favor também da regulamentação do lobby no Brasil. Acho que a gente está muito atrasado nisso, é algo que existe em todas as democracias. É legítimo que os setores da economia queiram participar das discussões que lhes são afeitas. E participar de forma lícita, transparente, legítima. Não como é feito hoje em dia. Tem suspeita, por exemplo, de que empresas participam da elaboração de projetos de lei, entregam prontos para os deputados com os quais tinham ligação financeira na campanha, né? Então, a falta de regulamentação do lobby no Brasil faz com que a coisa seja feita dessa maneira de cooptação, né? Como a gente viu no Petrolão, como a gente viu em escândalos anteriores, anões do orçamento. Você tem inúmeros escândalos que nada mais são do que a cooptação das empresas e a privatização do orçamento público de uma maneira totalmente sem transparência nenhuma. Então, eu acho que a volta no financiamento privado com novas regras para um fundo em que não houvesse doação direta para os partidos e a regulamentação do lobby em paralelo diminuiriam muito essas possibilidades aí de os parlamentares usarem o Congresso como um balcão de negócios, de o próprio executivo usar o orçamento e os seus projetos como meio de chantagear os agentes econômicos, etc.